Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa é transmitido toda semana por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e no canal da igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Neste quarto e último trimestre do ano de 2023, estamos estudando lições bíblicas a respeito das missões transculturais até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, a lição 5 deste trimestre, lição que será estudada em nossas salas de aula no dia 29 de outubro de 2023. A lição de hoje tem como título Uma perspectiva pentecostal de missões. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E a verdade prática da nossa lição de hoje declara o seguinte: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. A nossa leitura bíblica em classe de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 8, como também nos versículos 14 a 18. Nós hoje vamos falar sobre esta relação entre o pentecostalismo e a obra missionária, e vamos aprender, que a paixão pelo evangelismo, a paixão pela evangelização e pelas missões são marcas características da igreja pentecostal. Depois do surgimento do movimento pentecostal no mundo, o trabalho de evangelização, de missões transculturais se espalhou bastante, a igreja cresceu bastante no poder e na unção do Espírito Santo, de sorte que hoje em dia a maioria dos cristãos evangélicos do mundo é de tradição pentecostal carismática. A lição de hoje tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. Segundo, explicar a obra missionária após o Pentecostes. E terceiro, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Então, é isto que nós vamos estudar hoje e vamos aprender, que todo projeto missionário na igreja de nosso tempo, ele deve levar em conta a dependência do Espírito Santo para dirigir a obra missionária no início, no meio e no final do projeto missionário. Sabemos que o Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem capacita os missionários. O Espírito Santo é quem dá vigor e vitalidade à igreja, que dá paixão missionária à igreja e aos missionários. E ele dirige e orienta toda esta obra. Tópico 1 da nossa lição, uma perspectiva pentecostal de missões. O nosso comentarista que fala logo no tópico 1.1 que somos evangélicos. O pentecostalismo clássico, que surgiu há pouco mais de 100 anos, a partir dos movimentos de reavivamento surgido nos Estados Unidos principalmente, mas não somente nos Estados Unidos, em outras partes do mundo também, é um movimento que é de natureza evangélica e reformada. Nós somos reformados porque subscrevemos os 5 solas da reforma protestante, e nós somos evangélicos. Nós somos evangélicos porque
Pelo menos por 3 motivos. Primeiro, temos um compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Nós, pentecostais, pregamos a necessidade do novo nascimento para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam experimentar a regeneração, o novo nascimento, porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Segundo lugar, somos evangélicos porque cremos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como a nossa única regra infalível de fé e prática. Cremos na inerrância e na infalibilidade das Escrituras. Por isso, nós somos evangélicos. E terceiro, somos evangélicos porque cremos que a igreja tem a responsabilidade de fazer missões, de pregar o evangelho a toda criatura. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e a igreja tem o dever de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Então essas 3 características, ela marcam bastante, caracteriza a igreja pentecostal, como nós na Assembleia de Deus, como evangélicos. Todo mundo precisa experimentar a experiência do novo nascimento, da regeneração. Cremos na inspiração, na inerrância e na infalibilidade das Escrituras. E terceiro, na necessidade da igreja fazer a obra missionária aqui, ali, além e acolá. Diz a Bíblia Sagrada em Atos 1:8, e foi o texto áureo que nós lemos há pouco tempo aqui: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E somos pentecostais. Por que nós somos, além de ser evangélicos, somos pentecostais? O pentecostal é caracterizado como aquela pessoa que crê, ensina, busca e recebe o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Nós somos continuistas, cremos na atualidade de todos os dons espirituais e ministeriais. Cremos que a experiência do batismo no Espírito Santo que experimentamos hoje não é diferente daquela registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Como pentecostais clássicos, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, é uma experiência distinta da regeneração e é uma experiência evidenciada fisicamente pela glossolalia, pelas línguas estranhas, conforme diz Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, conforme Atos 2, Atos 10, Atos 19, mostra claramente que quando aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, elas passaram a falar noutras línguas. Então, nós, como pentecostais clássicos, defendemos a doutrina do batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder do alto para que a igreja faça a obra do Senhor com mais eficiência, e cremos que esta experiência é distinta da regeneração, é distinta da salvação e está disponível a todo crente, como disse Pedro, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E essa experiência é para a igreja durante todo o período dos últimos dias. Quando perguntaram lá no dia de Pentecostes e questionaram os apóstolos a respeito daquelas línguas estranhas, Pedro se levantou e citou a profecia de Joel, e Pedro disse que isso que vocês estão ouvindo e vendo é o que está escrito lá no profeta Joel, que disse que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E essa expressão últimos dias refere-se ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então nós, enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela precisará fazer a obra missionária, precisará
cumprir a grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer discípulos de todas as etnias, de todas as nações, e ela só vai fazer isso de forma eficaz, na quantidade e na qualidade que Deus deseja, se ela for revestida do poder e da unção do Espírito Santo, e é isso o que vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, os pentecostais têm uma contribuição muito grande na obra missionária, porque desde o seu nascedouro nós temos esse senso de urgência da evangelização local, regional e transcultural. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Estamos hoje estudando a lição de número 5, que tem como título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Estávamos falando no bloco anterior que nós somos evangélicos porque cremos nas Escrituras como a nossa única regra infalível de fé e prática, pois ela é a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Cremos que todas as pessoas têm a necessidade de experimentar a regeneração, o novo nascimento, porque quem não nascer de novo não será salvo. E cremos também na obrigação da igreja de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer a obra missionária, fazer discípulos de todas as nações, todas as etnias. E somos pentecostais porque cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais como capacitações divinas do cristão, como um revestimento de poder à igreja. E esse revestimento de poder que Deus dá à igreja por meio do batismo no Espírito Santo é uma capacitação para que a igreja faça a obra de Deus com mais eficiência. Para cumprir a tarefa da grande comissão, a igreja precisa dos dons espirituais e ministeriais, precisa da unção e do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus com mais eficiência, com mais eficácia. Então, meus irmãos, esse é um diferencial do povo pentecostal, das igrejas pentecostais, que são as igrejas que mais crescem em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo, em todas as culturas da terra, as igrejas que mais crescem, que mais realizam missões locais, regionais e transculturais são as igrejas pentecostais, e o diferencial delas está justamente nessa ênfase no Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo assim nos oriente nesta grande obra. O tópico 2 da nossa lição fala sobre a obra missionária depois do Pentecostes. Tópico 2.1, a causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da igreja. Jesus, quando ressuscitou, após ressuscitar, ele apareceu aos seus discípulos, conforme Lucas 24, 47 e 49, dizendo aos seus discípulos que pregassem o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus deu a ordem, Lucas 24, 47. Pregue o arrependimento para perdão de pecados em todas as etnias, em todas as nações, começando por Jerusalém. Mas no versículo 49 Jesus disse: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Então observe que Jesus mandou os discípulos irem fazer missões transculturais em todas as nações, mas diz: mas antes, porém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Atos 1 e 8, que é o resumo do livro de Atos dos Apóstolos, é Atos 1 e 8, quando Jesus disse aos seus discípulos:
momentos antes da sua ascensão ao céu. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Esse poder do Espírito Santo? Simplesmente para ficar falando línguas estranhas? Não, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E sob essa direção do Espírito Santo, com esta unção do Espírito, a igreja começou a se expandir, começou a se espalhar no poder do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos narra esse crescimento e expansão da igreja a partir de Jerusalém, quando os discípulos, os crentes cheios do Espírito, começaram a se espalhar por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura no poder e na unção do Espírito Santo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do primeiro século. Então, Atos 1 e 8 é o resumo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós vemos aí, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, inicialmente o ministério de Pedro e João ali em Jerusalém, e depois começa a igreja a se espalhar. Aí vemos Filipe começando a pregar em Samaria, pregando ao eunuco lá da Etiópia. Depois a gente vê, surge Saulo e Barnabé fazendo missões transculturais, plantando igrejas entre os gentios, né? Na primeira viagem missionária, João Marcos foi acompanhando Saulo e Barnabé. Vemos Apolo, Priscila, Áquila e tantos outros cooperadores do Evangelho fazendo a obra de Deus. E por que fazer missões transculturais? Por que pregar o Evangelho em toda a terra, pregar o Evangelho a toda criatura? Em primeiro lugar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos precisam experimentar o novo nascimento, experimentar a conversão, precisa se converter a Cristo para que possa ser salvo. E para isso eles precisam ouvir o Evangelho. Enquanto que a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas a mesma Bíblia diz: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então nós precisamos fazer a obra de Deus, porque a salvação não é só para os judeus. A igreja não pode ficar pregando somente para Jerusalém. Inclusive, os primeiros cristãos, o próprio colégio apostólico estava ali muito restrito a Jerusalém. Embora Jesus tenha dito que era para pregar em todas as nações, os apóstolos ali estavam muito confinados em Jerusalém, circunscritos a Jerusalém. Precisou vir uma perseguição. Depois da morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão, a perseguição aumentou bastante e aí os discípulos começaram a se espalhar, a sair de Jerusalém, e aí surge no cenário Filipe pregando o Evangelho em Samaria. Pedro vai pregar ao gentil Cornélio lá em Cesareia, e assim a gente vê a obra de Deus se espalhando, porque de fato, como diz o tópico 2.3 da nossa lição, Deus não faz acepção de pessoas. Ele veio salvar tanto judeus quanto gentios. Jesus morreu na cruz do Calvário por todas as pessoas. Todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então Deus se interessa pela salvação de todos os seres humanos. Jesus morreu por todas as pessoas, mas as pessoas só serão efetivamente salvas se elas se converterem a Cristo. E isso implica arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Então, com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial.
Somente uma igreja que tenha convicção que todos os pecadores da terra estão perdidos e que todas as pessoas da terra precisam de Jesus, precisam ouvir o Evangelho. Se não tiver isso, a igreja não vai sair das quatro paredes para pregar o Evangelho. E a ação do Espírito Santo na igreja, dando esse entendimento, dando essa luz, criando essa mentalidade na igreja, criando esse fervor evangelístico. Se não for o Espírito Santo para fazer isso dentro da igreja, essa igreja não vai se interessar de fazer missões transculturais. Então, a presença e a ação do Espírito Santo na igreja, a igreja que dá lugar ao Espírito Santo, é uma igreja que é uma igreja missionária, vai se envolver cada vez mais com a obra missionária local, regional e transculturais, e os frutos vão surgindo. À medida que a igreja vai pregando, Deus vai salvando, Deus vai libertando, Deus vai operando, e assim a igreja vai crescendo. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, aqui pela Rádio Libertadora FM 96.3, pelo canal da igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial, e pela TV AD. Estamos hoje estudando a lição de número 5 deste trimestre, lição esta que tem como título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. A igreja pentecostal é uma igreja que está na sua raiz, no seu DNA, o amor pelas almas perdidas, a paixão pelas almas, esse senso de responsabilidade muito grande em fazer evangelização, em praticar a evangelização, anunciando a Cristo aonde ele ainda não foi pregado e anunciando o Evangelho a toda criatura, cumprindo assim a ordem de Jesus. O tópico 3 da nossa lição fala sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os quatro cantos da terra como missionários do Senhor. O Espírito Santo, ele é quem dá vida à igreja, ele chama, ele capacita, ele unge, ele dirige, ele vocaciona os crentes para fazer a obra de Deus, concede dons espirituais, dons ministeriais, e assim ele vai trabalhando no meio do seu povo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Lá em Lucas, no capítulo 4, Jesus abriu lá o livro do profeta Isaías e leu lá a profecia de Isaías que se referia a Jesus, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Nós vemos também em Atos 4:31 sobre essa ação do Espírito Santo na igreja, dando ousadia, dando coragem. Aqui em Atos 4:31 nós observamos que os discípulos, após serem perseguidos e ameaçados e proibidos de pregar o Evangelho, eles oraram ao Senhor, a igreja se reuniu em oração e pediu a Deus: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E diz o versículo 31 que, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos,
todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Observe aí que, como consequência deles terem ficado cheios do Espírito Santo, eles anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Eles estavam evangelizando, foram presos, foram proibidos de pregar, aí depois eles foram soltos e eles se reuniram e foram orar a Deus, buscando de Deus a ousadia, buscando de Deus a coragem, a ousadia para continuar pregando o Evangelho. E a Bíblia diz que, enquanto eles estavam reunidos nesta reunião de oração, o lugar em que eles estavam tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir daí começaram a falar com ousadia a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo, ele é quem dá essa capacidade, essa ousadia. Atos 9:31 diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificada e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Observe que o Espírito Santo encoraja a igreja, dirige a igreja, orienta a igreja. É o Espírito Santo que dá paixão pelas almas, é o Espírito Santo que capacita o crente a fazer a obra missionária. Tópico 3.2. O Espírito Santo capacita para a obra. É Ele quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. É interessante aqui em Atos, no capítulo 13, quando o Espírito Santo fala para a igreja de Antioquia, mandando que a igreja consagrasse a Saulo e Barnabé como missionários transculturais e enviasse eles para fazer missões transculturais. Diz o texto de Atos 13:2 o seguinte: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então observe que o Espírito Santo falou na igreja, mandando a igreja separar, consagrar Saulo e Barnabé para a obra que Jesus já tinha chamado Saulo e Barnabé para fazer. E diz o texto na continuação: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Observe que em Atos 13:3 diz que a igreja de Antioquia impôs as mãos sobre Saulo e Barnabé e enviaram eles dois para a obra missionária. Mas no versículo 4 diz: enviados pelo Espírito Santo. Observe que este é o modelo de missões, é o Espírito Santo e a igreja, porque o Espírito Santo dá ministério, o Espírito Santo chama, o Espírito Santo vocaciona, e a igreja dá cargo, a igreja dá função, a igreja é quem envia. Então deve haver essa parceria e esse entendimento, essa sintonia fina entre o Espírito Santo e a igreja para fazer a obra de Deus, para que a vontade de Deus sempre prevaleça. Em Atos 20:28, quando Paulo, naquela reunião de obreiros ali com os pastores de Éfeso, Paulo diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então, o Espírito Santo é quem vocaciona, coloca as lideranças, ele chama, vocaciona, capacita, unge, nomeia. Então, uma igreja missionária é uma igreja que dá lugar para que o Espírito Santo tenha liberdade para operar no seu meio. A ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos dos Apóstolos, que alguns também chamam de Atos do Espírito Santo. Em Atos 16, versículos 6 e 7, tem uma passagem muito interessante para vocês observarem como o Espírito Santo é quem vai orientando e guiando os missionários na obra missionária.
e os missionários devem estar atentos à voz do Espírito Santo e à vontade do Espírito Santo. Diz assim o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Observe que eles queriam pregar a palavra de Deus na província da Ásia, mas o Espírito Santo impediu. O Espírito Santo não queria que eles pregassem o evangelho lá na província da Ásia naquela ocasião. Naquele momento, a orientação do Espírito Santo era para pregar em outro lugar. Diz o versículo 7, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. Observe aí como o Espírito Santo é soberano em orientar, em guiar os missionários, escolhendo o local, o país, a cidade, o lugar onde eles devem ir pregar o evangelho. Na mente, na cabeça de Paulo, era melhor pregar o Espírito Santo lá na província da Ásia, mas aí o Espírito Santo não deixou, impediu. Eles queriam ir para depois que disse, não, então vamos para a Bitínia, mas o Espírito Santo novamente impediu. Por quê? Porque o plano do Espírito Santo naquela ocasião era para eles irem pregar o evangelho na Europa, lá na Macedônia. Aí Deus deu aquela visão a ele e assim orientou. Então, a ação do Espírito Santo na obra missionária faz toda a diferença. Tópico 3.3, Deus age por meio do Espírito Santo. É o que temos falado até aqui. Por exemplo, os apóstolos não saíram de Jerusalém para pregar o evangelho em Samaria e outros locais, por exemplo, mas o diácono Filipe foi usado pelo Espírito Santo para ir a Samaria pregar o evangelho. A Bíblia não diz ali em Atos que os apóstolos de Jerusalém mandaram Filipe pregar o evangelho em Samaria. Nós vemos que foi uma ação do Espírito Santo impulsionando Filipe para ir a Samaria pregar o evangelho aos samaritanos. Ali já era uma missão transcultural, porque os samaritanos já eram uma cultura diferente dos judeus. Pregaram ali o evangelho, depois o Espírito Santo mandou Filipe pregar o evangelho ao etíope, e assim, irmãos, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelização com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase do pentecostal, dos pentecostais. Então, concluindo a nossa lição de hoje, nós, pentecostais clássicos, cremos, buscamos, recebemos e ensinamos e pregamos o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais como capacitações divinas para a igreja fazer a obra missionária com mais eficiência. É indispensável para qualquer projeto missionário que toda a obra comece e termine sob o poder e a direção do Espírito Santo. Lá em Lucas 24:47, Jesus mandou os discípulos pregar o arrependimento de pecados em todas as nações. Mas no versículo 49 ele diz, antes, porém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque o poder e a unção do Espírito Santo na vida do missionário é fundamental, é essencial para que ele faça a obra de Deus com mais eficiência. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa Ebenem Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente. Que Deus abençoe você e a sua família. E lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial na Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação, onde cada um de nós se congrega. Deus abençoe, muito obrigado e a paz do Senhor.